Por que que algumas pessoas têm os mesmos objetivos, mas umas alcançam mais rápido e outras demoram demais para alcançar o mesmo resultado e às vezes nunca alcançam? Eu estava fazendo uma reflexão aqui sobre constância, mentalidade de negócio, atitude, forma de agir, e aí me veio uma analogia na cabeça que eu resolvi compartilhar aqui com você, né. Isso fala muito sobre o nosso dia a dia nos negócios digitais, sobre como a gente age, sobre algumas formas erradas de agir que às vezes atrasam cada vez mais o nosso resultado. Eu estava fazendo essa reflexão aqui, resolvi bater esse papo aqui com você. E eu estava pensando o seguinte: imagina imagina que você tem imagina 2 agricultores, né, 2 agricultores. Os 2 têm o mesmo terreno ali para plantar e uma quantidade ilimitada de semente para plantar. Só que aí você tem o agricultor A e o agricultor B. O agricultor A é aquele cara que planta uma semente e fica ali em frente da semente olhando para ela e regando, esperando para ver se ela vai brotar ou não. Uma semente, lembra daquele pezinho de feijão que a gente fazia na escola, que você colocava no copinho lá com algodão, um pouquinho de água? Demorava ali de 2 a 5 dias para brotar, né, ou não. Então você imagina ali que de um lado aqui o agricultor A ele coloca lá uma sementinha de feijão, planta um feijão lá e fica ali 2 dias, 3 dias olhando para ver se aquele feijão vai brotar ou não. Muitas vezes é assim que a gente faz o nosso negócio, nas redes sociais e no movimento que a gente começa a gerar. Agora você imagina do outro lado um agricultor B. Como que esse agricultor B age? Ele é aquele cara que ele tem lá o pacote de semente dele e ele vai plantando, né, ele pega o dia dele ali, ele planta uma semente, rega um pouquinho, dá um passo, planta outra, dá mais um passo, planta outra, planta outra, planta outra, e vai plantando, sem olhar para ver se aquilo vai brotar ou não, vai germinar ou não. E aí ele sabe que uma semente demora ali de 2 a 5 dias para brotar. Então ele pega um dia, ele sai plantando um monte de semente, no dia seguinte ele planta mais um pouco, ele sabe que aquilo ali ainda não vai brotar, ele planta mais um pouco, depois ele planta mais, planta mais. Então vamos fazer uma conta aqui, né, de uma continha de padaria aqui. Imagina que o cara planta ali 10 sementes por dia, né, planta 10 sementes por dia. Então passado uma semana ali ele plantou 70 sementes. Só plantou, plantou. 10 por dia, 10, 10, 10, plantou 70 sementes. Aí essa semana que ele plantou 70 sementes, ele volta para começar a olhar as sementes que ele plantou. Aí ele percebe que dessas 70 que ele plantou ali, tem 2, 3 que começaram a brotar. Aí ele vai gastar energia com essas sementes. Aí ele vai regar essas sementes. Só que passado essa semana, que esse agricultor B plantou 70 sementes e 2, 3 começaram a brotar, e ele começa a cuidar delas, ou seja, ele vai gastar energia com isso. O nosso agricultor A ali, em uma semana, ele plantou 3 sementes, porque ele plantou uma, esperou 2 dias ali para ver se brota ou não, não brotou, ele plantou mais uma, aí esperou mais 2, 3 dias e plantou mais uma e está ali esperando. Então quer dizer, passado uma semana, enquanto um plantou 3 sementes e está ali vendo se aquilo vai dar certo ou não, o outro já plantou 70 e já tem 2, 3 dando certo ali. Agora ele vai gastar mais energia, ele vai entender por que que aquelas deram certo, se foi o local que plantou, se foi o solo, como é que estava a semente e tal, e ele vai entender, quer dizer, ele tem muito mais dados. E fala se não é exatamente assim que muitas vezes as pessoas agem no digital. Eu já cometi esse erro várias vezes. A gente planta uma semente, quer dizer, você cria um conteúdo, você espera para ver se aquilo ali vai dar certo. Aí não dá, aí você muda o formato, aí você cria outro, espera para ver se vai dar certo. Com essa mentalidade, vamos pegar o nosso exemplo aqui, né, quanto tempo o agricultor A vai ter um pé de feijão grande ali dando fruto para ele, quanto tempo o outro agricultor vai ter? Às vezes 1, 2, 3, 5, 10 pés de feijão nesse exemplo nosso aqui dando resultado. Então
é um erro que muitas vezes a gente comete, né. A gente vem para o digital, a gente quer criar produto, quer criar conteúdo, quer criar um ativo de marketing, né, às vezes uma lista de e-mail, uma captura de e-mail, um canal no YouTube, um Instagram, mas a gente quer fazer poucas ações, porque você é doutrinado no mercado que, você só precisa de um reels que dê certo, você só precisa de um anúncio que dê certo, você só precisa de isso é verdade, às vezes você só precisa de um, mas de repente você precisa plantar 250 para achar esse um. Só que se a gente age igual o agricultor A, você cria um, espera para ver se vai dar certo. Cria outro, espera para ver se vai dar certo. Cria outro, espera para ver se vai dar certo. Talvez você vai demorar anos até achar alguma coisa que dê certo. E provavelmente até lá você vai desistir, né. Por isso que a gente precisa ter essa cabeça de plantio, a cabeça de plantar, 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 plantar. Isso vem de encontro até com aquele, quase que um ditado popular, né, não é exatamente um versículo bíblico, mas é um ditado popular que fala: "Dá o passo que Deus dá o chão". E não é verdade? Não é assim que Deus age, né. A gente precisa dar o passo, entrar em movimento e muitas vezes você está sem direção, muitas vezes você não está com a direção totalmente definida ali, mas você começa a dar os passos, e aí o próprio movimento seu ali vai te mostrando a direção que você precisa seguir. Então, por exemplo, um exemplo agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com um canal do YouTube, abri agora, nunca produzi conteúdo no YouTube, sempre produzi em outras redes, em criei anúncios e produtos e outros ativos de marketing sempre foram as minhas frentes de trabalho. E eu estou começando agora no YouTube, e obviamente que eu sei que eu vou ter que plantar muito aqui. Então, nesse momento o canal tá pequeno, tá começando a ganhar inscritos agora, e tudo bem, eu não vou gravar um vídeo, esperar para ver se aquilo vai dar certo ou não. Não, eu vou gravar 100, 200 vídeos e disso eu vou achar uma meia dúzia ali que funciona. Inclusive, tô com, sei lá, 7, 8 vídeos no canal. Já teve um vídeo que começou a gerar mais comentários, quer dizer, é uma sementinha que já está brotando. Eu já gravei um outro vídeo relacionado com o mesmo tema, e aí você começa a ver o movimento, ganhar corpo, você começa a ver os primeiros frutos do seu movimento. Então eu queria gravar esse vídeo para te deixar esse insight, né. Cuidado com essa mentalidade do agricultor A, de você plantar, você dar um pequeno passinho e esperar para ver se aquilo vai gerar resultado. Não, não, dê passos e passos e passos de fé, dá os passos de fé. O que que você escolheu fazer? Você escolheu fazer, Instagram? Enxerga, né, primeiro o macro cenário do negócio digital, decide o que você vai fazer. Você vai fazer Instagram, é post no feed? Beleza, não faça um, 2, 3, 4 e vê se aquilo ali dá certo. Não, faz 50, 100, dá os passos. É reels, grava um monte. É carrossel, grava um monte. Stories, faz um monte. E aí você começa a enxergar o avanço. E outra coisa que é importante, nesse momento, não olha para os números em si, olha para o avanço em porcentagem. Eu vou te trazer um exemplo, né. Uma vez a gente criou uma rotina de stories, e é isso que acontece mesmo, isso aí acontece em qualquer cenário, tá. Vou trazer um específico aqui, mas isso acontece em qualquer cenário. Aí a gente cria uma rotina de stories, e aí você vai lá e executa a rotina a semana inteira. Vamos supor que o objetivo naquele momento, né, você está começando um movimento agora, você não vai gerar muitas vendas com uma rotina de stories, embora muita gente te promete isso, né, você não vai gerar tantas vendas, mas você vai gerar movimento. Vamos supor que o seu objetivo aqui é gerar direct, e aí você faz uma semana inteira de stories, e aquilo ali não gera nenhum direct para você. E aí você já pensa: "Poxa, não está dando certo". Só que às vezes você começou a elevar o nível de consciência das pessoas. Aí você repete aquela aquela mesma semana, aquela mesma sequência na semana seguinte. E aí aquilo te gera um direct, por exemplo. Aí na sua cabeça você pensa assim: "Poxa, eu tô 2 semanas trabalhando para ter um direct, é muito pouco, isso não vai mudar minha vida". E esse é um erro total de pensamento. Esse é o pensamento do agricultor A. Por quê? Na primeira semana que você fez o movimento, você não teve nenhum direct. Na segunda semana, você teve uma mensagem no direct. Embora isso seja pouco, pensa que de 0 para 1 é um crescimento de 100%. Você teve um avanço de 100%. E as pessoas não enxergam. E olha onde isso vai parar. Imagina que na terceira semana você
você repete o mesmo movimento. E aí você tem 3 directs. Mesma coisa. As pessoas normalmente nesse caso vão falar: "Pô, eu tô 3 semanas fazendo isso aqui todo dia, e agora eu recebo 3 directs, é muito pouco". E realmente o número é desanimador. Mas olha só, de 0 para 1 foi um aumento de 100%. De 1 para 3 foi um aumento de 200%, né. Quer dizer, você teve 1, agora você teve 3, você cresceu 100% e 200%. Aí vamos supor que na quarta semana você recebe 5, 8 directs. Ainda você ainda pode achar que é pouco, fala: "Pô, isso é pouco", mas olha o crescimento do seu projeto que você não está enxergando. Você saiu de 0 directs em uma semana, agora você está tendo 8. Imagina como o seu projeto vai estar, vamos supor que você focou em stories, né, tô dando exemplo aqui, quem focou em stories. Imagina quantos directs você vai estar recebendo daqui a 15 semanas, 20 semanas, 30 semanas. Provavelmente você vai estar recebendo ali os seus 10, 15 directs por dia, coisa que você não recebia um por semana no começo, você vai estar recebendo 10, 15 por dia. Pronto, isso aí vai trazer o resultado que você queria. Você está recebendo 10 directs por dia, isso aí vai dar 300 directs por mês. Com certeza com isso você vai estar fechando muitas vendas do seu negócio. Então olha só, às vezes o seu negócio ele estava indo no caminho que você precisa para gerar os resultados que você quer, que você busca. Só que por conta dessa mentalidade do agricultor A, né, você tá plantando, plantando, plantou, não vê resultado, você parou o seu projeto. E aí na linha do tempo aqui, você começa a crescer, para, aí você corta. Aí depois você tem que começar a tirar o avião do chão do zero de novo, aí você corta. E aí você tá sempre nessa linha. Começa a crescer um pouquinho, você corta. Começa a crescer um pouquinho, você corta. Começa a crescer, você corta. E o projeto nunca rompe a barreira que você precisa. Provavelmente você estava. Claro que no começo você está meio sem direção, você não está enxergando, mas você precisa ter essa mentalidade de plantar, 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 plantar. Por exemplo, eu tive aqui no canal aqui, eu tive um vídeo que gerou um resultado, tive uns 2 shorts ali que geraram resultado, isso já me dá uma direção, já me dá um foco para os próximos vídeos, né. Coisa do Instagram que eu faço lá, às vezes dá certo, um anúncio de tráfego pago, um treinamento, alguma coisa, esse plantio entrega o movimento. Aliás, esse plantio, por você estar em movimento, entrega as respostas que você precisa para ter a direção que você quer avançar. Então, essa mentalidade que eu queria deixar para você, tá? Seja o agricultor do nosso exemplo B. Seja o cara que planta, 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 depois analisa. Resolveu fazer stories? Faça um mês de stories, fazendo o máximo que puder por dia. Lá no final do mês, analisa o que deu certo, o que mais gerou movimento, repete isso daqui para frente. No feed do Instagram é Reels, faça 100 Reels. O que que mais gerou movimento? Repete isso daqui pra frente, beleza? Era esse insight que eu queria te dar, eu vou ficando por aqui e a gente vê nesse mundão digital. Seja constante, seja um cara de plantio, comece a plantar. Tamo junto.